Vamos lá. Aqui, essa do meio é a conjugação do verbo de segunda conjugação no pretérito imperfeito do subjuntivo, certinho? Porque eu tinha colado errado e agora eu não estou achando mais no material. Então, vamos lá. Se eu comesse, se tu comesses, se ele comesse, se nós comêssemos, se vós comesseis, se eles comessem, né? Aqui também está precisando de um Szinho. Se eles comessem. Então, observem que a relação do pretérito imperfeito, a relação que ele estabelece é essa relação de dependência. E aí é muito fácil da gente identificar o pretérito imperfeito do subjuntivo. São aqueles verbinhos com asse, esse e isse. Sempre que você tiver essas terminações, né? Esse SS, não terminação. Sempre que tiver a desinência SS, você sabe que está falando de modo subjuntivo, pretérito imperfeito, se estiver estabelecendo essa relação de dependência. Então, é muito simples de identificar o pretérito imperfeito. E nós temos o futuro do subjuntivo. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Coloquei certo. O futuro do subjuntivo, que é aquele que expressa um fato, uma eventualidade, né? Um fato, qualquer coisa, indicando uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer. Então, percebam, é um fato que pode acontecer no futuro, ou seja, tem essa relação de hipótese, porque ele só vai acontecer caso uma outra coisa aconteça. Também tem essa relação de dependência com outra oração, ó. Quando eu estudar mais, serei o melhor aluno. Então, percebam, vai acontecer algo no futuro quando eu realizar determinada ação. Tudo ficará mais fácil quando ele vier. Vai ter um acontecimento no futuro que acontecerá somente quando determinada ação for realizada. Quando nós quisermos, entraremos em contato com você. Então, percebam que aqui é da mesma forma. Só vai acontecer uma ação quando uma outra for realizada. Então, esse é o futuro do subjuntivo. E a partículazinha, né? A conjunção que estabelece essa relação hipotética de possibilidade de acontecimento é o quando. Quando acontecer isso, vai rolar isso. Quando acontecer coisa tal, vai rolar coisa tal. Então, o futuro do subjuntivo, ele tem essa característica de hipótese, de talvez aconteça se outra coisa acontecer. Então, é assim que o futuro do subjuntivo se manifesta. Por exemplo, quando eu vender meu videogame, vou receber o dinheiro. Quando você diz uma frase dessa, você está utilizando um futuro do subjuntivo, porque está estabelecendo uma relação entre duas orações de certa forma de causa e consequência, né? Porque eu só vou receber quando eu vender. Ou seja, se eu não vender, eu não vou receber. Então, tem sempre essa relação de possibilidade, de hipótese de que se aconteça. Então, quando eu viajar, quando tu viajares, quando ele viajar, quando nós viajarmos, quando vós viajardes, quando eles viajarem. Quando eu fingir, quando tu fingires, quando ele fingir, quando nós fingirmos, quando vós fingirdes, quando eles fingirem. Então, essas são as conjugações
desse verbo no modo subjuntivo. Bom, então, dando aqui uma sintetizada, né, sobre o subjuntivo. O presente do subjuntivo, que eu estude muito, espera-se que eu estude muito. Pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu estudasse muito, passaria de ano. Futuro do subjuntivo, quando eu estudar muito, passarei de ano. Então, percebam aí as relações lógicas de sentido que se estabelecem no modo subjuntivo. Diferentemente dos estudos de antigamente, onde nós tínhamos que conjugar, a professora dava um verbo e a gente tinha que saber todas as conjugações. Hoje em dia, vocês não necessitam, né, desse conhecimento. O que vocês precisam é saber a utilização deles na prática, né, nas nossas relações comunicativas reais. Então, vocês precisam compreender as relações lógicas de sentido que a utilização dos modos verbais estabelecem dentro de uma situação comunicativa real. Ou seja, se eu quero dar uma ideia de possibilidade, eu vou utilizar um subjuntivo. Se eu quero dar uma certeza, eu vou usar um indicativo. Se eu quero dar uma ordem, eu utilizo o imperativo. E aí, saber adequar as flexões de cada um dentro da sua necessidade. Então, é preciso que se compreenda mais o conceito do que a utilização em si, né? Porque isso dá para aprender de maneira mais orgânica. O modo imperativo. Deixa eu aumentar aqui essas letras. O que é o modo imperativo? O modo imperativo é aquele modo verbal que é utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação. É isso mesmo. O indicativo é um fato, uma certeza, o subjuntivo, uma possibilidade e o imperativo, uma ordem. Resumindo, é basicamente isso mesmo. Dentro do modo imperativo, a gente já não tem passado, presente e futuro dessa forma, como a gente viu nos outros. O que a gente tem é a formação do imperativo afirmativo e do imperativo negativo, né? Porque a gente não dá ordem no passado. A gente não dá ordem, no passado não, a gente dá ordem no presente e ordem para o futuro, né? Complicado dar ordem para o passado. Então, há duas formas de imperativo. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Tanto o imperativo afirmativo como o imperativo negativo usa-se somente em orações absolutas, em orações principais ou coordenadas, ou seja, não vai estabelecer relação de subordinação com nenhuma outra oração, certinho? Diferente do subjuntivo. Então, como é que a gente forma o imperativo? Bom, primeiro que o imperativo afirmativo, ele é da mesma forma que o presente do subjuntivo, só que não tem a primeira pessoa. Por que que no imperativo não tem a primeira pessoa? Porque nós não podemos dar ordem para nós mesmos na primeira pessoa, né? Até quando a pessoa dá ordem para si mesma, ela sempre utiliza ali ou a segunda ou a terceira pessoa. Não há possibilidade de dar uma ordem utilizando uma ordem para mim mesma, utilizando a primeira pessoa, né? Então a gente sempre tira a primeira pessoa do imperativo afirmativo e do imperativo negativo. E o imperativo afirmativo, ele é da mesma forma que o subjuntivo. Ama, ame, amemos, amai, amem. Qual a diferença? Geralmente, no imperativo, as pessoas do discurso, né, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas ficam ocultas, elas não aparecem. Então, não é tu ama, ele ame. Não é dessa forma. É ama, ame, amemos, amai, amem.
Essas pessoas do discurso, elas ficam ocultas dentro das frases. Certinho? Aqui, a mesma coisa, né? Só que na terceira conjugação, na segunda conjugação e na terceira. Não esqueçam que imperativo afirmativo igual a presente do subjuntivo. É a mesma conjugação. E imperativo negativo, que é quando a gente dá uma ordem contrária, a gente utiliza o verbo amar. Não ames. Não ame. Não amemos. Não ameis. Não amem. Verbo vender, não vendas, não venda, não vendamos, não vendais, não vendam. E o verbo partir, não partas, não parta, não partamos, não partais, não partam. Também ali conjugado da mesma forma do que o presente do subjuntivo, mas que estabelece uma relação de ordem, ou de ordem mesmo. De ordem, de conselho, de solicitação. Então, estabelece sempre essa relação lógica de sentido, né? E aí, o imperativo negativo é quando você meio que dá uma ordem ao contrário. Você pode dizer, faça isso, está mandando a pessoa fazer, ou você pode pedir para ela parar de fazer algo. Não faça isso. Então, é por isso que a gente tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, porque existem essas duas relações lógicas de sentido. Alguma dúvida? Lembrem-se que quando a gente for ver questões ou alguma coisa do tipo, a gente sempre vai ter as questões contextualizadas. Vocês vão ter que saber qual a relação que se estabelece daquele verbo, mas dentro de uma oração. Não vai ser solto, não. Não vou colocar o verbo lá, vendessem, para vocês me dizerem se ele é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Vai ter uma oração, vocês vão ter que compreender qual a relação ali que está sendo estabelecida entre aquele verbo e a oração em si, né? A comunicação, o contexto comunicativo. Então, gente, por hoje, uma questão. Bom, eu não tenho nenhuma questão aqui agora, mas eu posso fazer isso amanhã. Trazer um exemplo de questão, e aí vocês veem se o conhecimento foi absorvido mesmo, certinho? Amanhã a gente vai ver as formas nominais do verbo, né? Então, a gente vai ver o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Vamos dar mais ênfase no gerúndio e no particípio, obviamente, né? Muita gente utiliza o particípio errado e o gerúndio de maneira inadequada, então a gente vai focar nesses dois. E por hoje é só. Até amanhã. Beijão. Não vou esquecer de colocar a aula de amanhã para gravar logo no início, né? Porque é a primeira aula. Então, nem todo mundo. A primeira ou a segunda? Esqueci agora. Deixa eu ver aqui no meu negócio. É a primeira aula amanhã. E aí, como vai ser aula online, eu sei que não vai ter tanta gente, né? Eu vou deixar gravada desde o início, certinho? Beijão e até amanhã. Opa! Isso.